pessoal, tudo bom? Então esses dias eu tava dando uma olhadinha nos directs que vocês me mandam lá no Instagram do canal, e aí eu vi de um rapaz pedindo pra eu falar sobre a SAI e o processo de enfermagem. E eu achei super interessante porque algumas vezes eu cito, né, a SAI, não sei o que é a SAI, e as pessoas perguntam, o que é a SAI, como que funciona e tudo mais. Então eu achei nada mais do que interessante fazer um vídeo falando sobre isso, e já adianto, gente, eu não sou professora, eu não sou detentora de todo o conhecimento do mundo, e o pior, eu não sou detentora de todas as experiências do mundo. Então aqui eu vou passar um pouquinho do que eu sei, e já adianto, gente, que na maioria dos hospitais que eu estagiei, não tinha isso de SAI, de processo de enfermagem, juro pra vocês. Inclusive eu até falei no meu resumo do último semestre da faculdade, que eu vou até deixar aqui pra vocês assistirem, que eu cheguei pra enfermeira e falei assim, você poderia me mostrar como é feita a SAI, o processo de enfermagem aqui? Ela olhou pra mim e falou assim, a gente não faz a SAI aqui. Aí eu fiquei, show. Mas é uma coisa que deveria acontecer, porque isso realmente organiza, né, o atendimento ao paciente e tudo mais, o planejamento dos cuidados. Mas infelizmente isso não acontece na maioria da realidade, pelo menos aqui dos hospitais que eu presenciei o trabalho. Então vamos começar pelo significado da sigla SAI, S-A-E. Nada mais é do que sistematização da assistência de enfermagem. E o que é sistematizar? Sistematizar, gente, é organizar. Então, como poderia exemplificar, né? Seria mais ou menos a escala de funcionários, os fluxos, protocolos e o próprio processo de enfermagem. E o que seria, né, esse processo de enfermagem? Nada mais é, gente, do que uma função metodológica que você utiliza para poder sistematizar esse atendimento, né, formar ele em etapas, e etapas contínuas. Então acaba que você não perde nenhuma parte daquele atendimento e promove um cuidado mais qualificado àquele paciente. O processo de enfermagem, gente, ele é dividido em 5 etapas. A primeira é a coleta de dados, a segunda é o diagnóstico de enfermagem, a terceira é o planejamento de enfermagem, a quarta é a implementação e a quinta é a avaliação. O processo de enfermagem ele é dividido em 5 etapas, gente. Eu vou estar falando um pouquinho de cada uma delas para vocês terem uma luz, assim, mas aí vocês devem aprofundar os seus estudos nos livros, nos artigos, o que você encontrar aí pela internet também serve, tá? Então vamos começar pela primeira, que é a coleta de dados ou histórico de enfermagem, que nada mais é do que uma entrevista que você vai fazer com essa paciente, perguntando coisas sobre a região onde ele mora, informação sobre ele, tipo nome, se ele tem alguma doença, idade, de onde ele vem, data de nascimento, pergunta se os pais têm alguma doença, alguma coisa assim. Você realmente vai fazer uma entrevista com esse paciente para pesquisar mais ou menos quais seriam as causas daquilo que ele está apresentando. E também, normalmente, pelo menos onde eu já vi, né, eles têm tipo uma guia, uma ficha assim que você vai preenchendo, então é um pouco mais fácil de você lembrar o que perguntar na hora. E também você vai ter que fazer um exame físico, sim, porque aquilo ali vai ser meio que a porta de entrada para você saber mais ou menos como é que aquele paciente ele vai se comportar, o que seria aquilo que ele tem. Então você vai fazer a ausculta, palpação, inspersão, Percussão, já esquecendo. Enfim, você vai fazer o exame físico completo naquele paciente, porque afinal de contas você vai meio que tentar descobrir o porquê daquela patologia que ele está tendo. Você encontrar os achados, né, desse paciente, você vai fazer o diagnóstico de enfermagem, que é a segunda parte. E aí você vai pesquisar tanto no NANDA ou no CIP. No caso, a maioria dos hospitais brasileiros, eles usam o NANDA, mas existem alguns que usam o CIP. Na época da faculdade, uma professora informou que o CIP ele é muito usado em Portugal, por exemplo, mas aqui ele é mais assim, segunda opção. O NANDA ele ainda é o mais querido. Então sim, gente, a gente vai ter que viver pra sempre agarrado com o NANDA, porque o NANDA, gente, é vida. Aquilo ali e a gente é uma pessoa só, entendeu? Então se vocês quiserem, eu posso depois trazer um vídeo falando sobre o NANDA. Se não, tudo bem também. Mas sim, o NANDA é mais do que essencial no nosso trabalho, desde a faculdade até os dias que você já estiver trabalhando, porque é ele que vai te dizer quais são os diagnósticos direcionados àquele paciente. Descobrir os diagnósticos que se enquadram com aquele paciente, a gente vai para o planejamento da assistência, né? No caso, o planejamento de enfermagem, que é a terceira parte. Que aí a gente vai colocar uns resultados que a gente espera que aconteça, no caso, os resultados esperados. Então essa parte de planejar é onde você vai meio que começar a pensar quais cuidados aquele paciente ele precisa. Então você vai planejar o seu atendimento.
algumas literaturas que entram nessa parte do planejamento, na parte de intervenção, que são o Nick e o Nock. No caso, na faculdade, a gente vai ouvir muito falar de Nanda, Nick e Nock, que são os livros que você tem que ter, porque, tipo assim, né? Mas, na minha faculdade, por exemplo, os professores, eles sempre exigiam da gente ter o Nanda. Então, eu acho que, tipo, 100% da sala tinha o Nanda e um ou outro tinha o Nick ou o Nock. Então, assim, existem algumas lojas que vendem, livrarias no caso, né? Que vendem os livros juntinhos, tipo um combo. Ou um livro só que se chama D&E, se eu não me engano, que é um livro que teoricamente tem tudo num livro só. Esse livro, gente, a faculdade, pelo menos, ela abomina. Ela não curte mesmo, mas caso você precise de um acesso mais rápido, é um livro que eu acho que pode ser interessante, mas não pode ser a primeira opção, beleza? Você planeja o seu cuidado, a gente vai pra implementação. O que é implementar? É colocar pra funcionar, é ir lá e fazer. Então, essa é a quarta parte da nossa assistência, que aí você vai colocar em prática tudo aquilo que você planejou. Gente, a câmera parou, mas já estamos de volta e estamos aqui para falar sobre o quê? A quinta e última etapa desse processo, que é a avaliação de enfermagem, que é onde você vai ver que o seu diagnóstico, o seu planejamento e o seu... A sua, né, no caso. implementação deram certo. Se deu certo, parabéns, você fez um ótimo trabalho. Se não deu certo, essa é a hora de verificar onde foi o erro, né, onde foi que não deu muito bem e melhorar essa situação para que o paciente ele realmente volte a ter uma saúde, volte a ter uma qualidade nesse atendimento. Então, dentro dessa avaliação de enfermagem também estão contidas as evoluções de enfermagem, que nada mais é do que um resumão das 24 horas daquele dia do paciente. Tudo que acontecer é como se, eu brinco que é um raio-x. Você vai escrever lá tudo que o paciente está apresentando naquele dia e as evoluções são diárias. Então, tipo, você não pode fazer evolução hoje, daqui 3 dias você voltar para fazer uma evolução. Não, gente, é diária. Ali é como se fosse fazer um diário daquele paciente, como ele se apresentou todos os dias, o que ele fez, o que ele não fez e tudo mais. O que ele não fez, entre xixi, cocô, essas coisas, viu, gente? Fica a dica. E para as avaliações a gente também dá alguns adjetivos, né, para mostrar se resolveu ou se não resolveu. Então normalmente é mantido, resolvido, ausente, presente, melhorado, enfim. Então essas são mais ou menos as formas de você demonstrar a sua avaliação nesse momento, tá? Então é isso, minha gente, esse é o processo de enfermagem e a SAI. Eu espero que vocês tenham conseguido pelo menos entender um pouquinho, ter mais ou menos em vista o que é isso, mas claro, nada bate um bom estudo no seu livro, nos seus slides, nos seus artigos, meu filho, os PDF que o professor passa, você tem que estudar tudo. Então você não pode simplesmente se pegar em um vídeo da internet, então aprofundem os seus estudos e boa sorte aí na vida de vocês, tá bom? Então é isso, se vocês gostaram desse vídeo, cliquem no joinha, se inscrevam aqui embaixo, indiquem pros amigos, mostrem o canal daqui da Jolis pra todo mundo. Sinta-se à vontade a comentar o que você achou desse vídeo, quais vídeos vocês querem ver aqui no canal, enfim, fiquem à vontade. Um grande beijo e até os próximos vídeos. Tchau!